Ok, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. Não te canses. Não nos desviaremos de fazer o bem, pois em seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quando o buril começa a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzal que o dilacerava. A largata arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltavam-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de grandiosa e ágil borboleta. Então, enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparava o voo feliz. O ferro rubro colocado na bigorna espantou-se e sofreu, conformando, todavia, quando se viu desempenhado a importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purifica e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se a árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Mensagem 124, não te canses. E assim, meus irmãos, com essa mensagem bendita do Cristo, que vem nos falar, a respeito de a quanta dificuldade às vezes a gente passa, e é dali que a gente sai fortalecido e renovado. Convidamos a todos nesse instante com essa mensagem tão valiosa e misericordiosa, para que a gente possa, juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a essa espiritualidade que nos cerca. Fechando os nossos olhos, então, fizemos a nossa prece inicial. Jesus querido, nos ampare e nos abençoe nessa noite, e que possamos alcançar os corações tão distantes, e que possamos também nessa noite estarmos atentos, estarmos de coração aberto para receber as mensagens da noite do nosso querido amado Bezerra. Que esse exemplo de amor e de luz possa nos fortalecer ainda mais para enfrentarmos os nossos desafios e as nossas dificuldades, mas também sabermos que não estamos sós e que após toda e qualquer ventania e tempestade, o sol há de brilhar. Que nessa noite, Jesus querido, o coração possa ser aquecido com palavras de amor, com pensamento de paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos contigo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, eu vou passar a palavrinha para nossa querida amiga e irmã, conhecida pela primeira vez pessoalmente, antes só
pelas lives, né? E é um prazer imenso. Vou deixar esse cantinho todo com você. Obrigada. Tá bom? Pois é. Inicialmente, eu comecei a trabalhar com essa casa apenas no plano virtual, né? Graças a Deus, hoje nós estamos aqui fisicamente, pessoalmente, nesse lugar de tantas energias positivas, de amor e bem. Bom, como já foi dito, eu vou falar sobre Bezerra de Menezes, né? Algum caso dele. Como nós estamos praticamente no mês falando sobre Bezerra, eu fiz muitas pesquisas, né? Descobri desde livros pequenininho como esse, né? Que é O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, Bezerra de Menezes, né? Do Luciano Klein. E também, dentre outros tantos, tem basicamente o Lindo Casos de Bezerra. E, finalmente, hoje, arrumando os meus materiais, eu achei este aqui. O menorzinho de todos, o mais fininho de todos, uma carta de Bezerra de Menezes. E eu fiquei pensando, pesquisei tanta coisa, tenho tantas anotações e a espiritualidade colocou esse aqui na minha mão e falou meio que assim, se der tempo tu fala dos outros. Então eu vou fazer o que eles me mandaram. Essa carta, que é transcrita aqui, Bezerra tem um diálogo, como ele diz no final, já não é nem mais uma carta que ele manda, são várias explicações, é praticamente um livro como é esse, um pequeno livreto, né? Porque ele vai dar justificativas da sua convicção frente à nossa doutrina. Mas antes de iniciar ali propriamente, por que eu escolhi falar assim? Porque eu não quero que a gente... Não é que eu não quero, eu não desejo que nesse momento, nessa fala, nós não vamos nos deter unicamente nas coisas que Bezerra fez, contando uma ou outro causo dele, mas tirando nele os exemplos para o nosso dia a dia, né? A biografia de Bezerra, eu acho que já foi falada. Além disso, a gente tem capacidade, né, de tê-la com facilidade. Mas o que eu quero é mostrar que, segundo as palavras da descrição desse pequeno livro, que fala que viajar no tempo, voltar ao Brasil do século XIX, deparar-se com um Bezerra de Menezes maior que o ser de luz, revelado pelo movimento espírita nacional. Lá ele está vestido de homem comum, médico, político, empresário, abolicionista, escritor, pesquisador, pai de família, amigo. Folhear o livro do historiador espírita Luciano Klein é consagrar a compreensão sobre o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, o Dr. Bezerra das Cufas, e rogar-lhe definitivamente a permanência entre nós por amor ao Cristo. Então, eu quero focar nessa pessoa. Quem é essa pessoa, né? Por que ele se tornou alguém tão importante para nossas vidas? Claro, ele fez muita coisa, como tantos outros espíritas fizeram. Mas o que mais me chama a atenção é que, além dele ter sido sempre uma pessoa exemplar,
ele que já defendeu o Cristo desde os tempos, né, da antiga Roma, onde ele também foi massacrado como cristão, defendendo Cristo, né, o Deus único dos cristãos, defendendo o nosso Pai. Ele já vinha, então, nessa experiência. Ele não era um espírito qualquer, caído nesse planeta Terra, nesse Brasil, chamado muito antigamente de o país de ninguém. Não. Ele veio para cá porque ele foi um dos escolhidos a reencarnar aqui, para que então fosse aqui um divulgador de toda a codificação trazida por Kardec, né? Ele que chega ao Brasil nos mesmos anos em que Kardec também estava em León, né, fazendo o seu trabalho, trazendo a codificação para nós, né? Ambos nascidos no século XVIII. Ambos nascidos no século XIX, né, nos anos de 1800 e tal. Então, ele foi um dos precursores de nos comunicar essa boa nova, né, o Evangelho redivivo pelo Espírito Santo. E também o que me faz chamar a atenção é, como disse na explicação do livro do Fernando, que ele foi político e ele não foi um corrupto. Ele foi um político de verdade. Ele trabalhou para o seu estado de forma perfeita, né? Fez tudo o que pôde pelo povo a quem ele representava. Ele foi o médico dos médicos dos pobres. Ele atendeu a todos. Por isso nunca enriqueceu. A sua riqueza era o amor que ele recebia, a alegria e a caridade que o enchia de bênçãos do Altíssimo. Ele foi um pai de família, casou-se por 2 vezes, teve vários filhos, foi um pai responsável dentro dos padrões da sua época, mas sim, ele acolheu, atendeu, auxiliou, né, o futuro de seus filhos. Então, ele era uma pessoa como nós. Por que eu digo? Porque vocês podem me questionar, mas ele foi um espírito já muito vivido, já veio com essa tarefa. Sim, a tarefa todos nós viemos, mas nem todos a escolhemos fazer com dedicação e muitas vezes até a rejeitamos quando aqui encarnados, o que não aconteceu com Bezerra. E ele teve, como nós, o livre-arbítrio para dizer: vou até aqui ou não. E ele escolheu, né? Então, ele sempre, apesar de tudo, ele foi um defensor da doutrina dos espíritos. E nesse livrinho, muito simples, da Federação, ele fala ao irmão e amigo Soares. É uma resposta que ele dá a uma carta que esse irmão lhe manda, dizendo assim: recebi a prezada carta em que você derrama suas lágrimas de pesar pelo mau caminho que leva minha alma, afastando-se da educação religiosa que recebi como leite e abraçando ideias falsas
producentes e demoníacas, quais as que ensina o Espiritismo. E assim, o mais gostoso dessa leitura é porque ele teve a capacidade da qual eu, pelo menos, e acredito que uma boa parte de nós, mas eu não posso falar pelos outros, então falo por mim, de não se irritar, de não esbravejar contra as palavras difíceis desse querido irmão, que, dizia que ele estava seguindo pensamentos demoníacos por defender a doutrina dos espíritos. E é tão difícil, a gente às vezes, quando se sente ofendido, a primeira coisa é pensar em se defender, e não na defesa com as boas palavras, com o amor ao próximo, com respeito ao próximo. Não, normalmente eu costumo dizer que engatou a segunda, já não passa nem pela primeira para já, e contra-atacamos, porque nos foi ensinado que a melhor defesa é um ataque. E Bezerra traz isso por terra de uma forma exemplar. Ele pega e começa a descrever ao irmão qual as razões que o fizeram achar que a fé que ele estava dividindo com os seus era demoníaca. E ele diz assim, gente, a minha lente está meio embaçada, vamos ver. Vejo na veemência com que você ataca a doutrina espírita dois elevados sentimentos que não posso deixar de tomar na mais séria consideração. Olha que classe! Quer dizer, eu respeito, mas eu tenho que considerar o que você disse e meditar sobre isso. O primeiro é o fervor com que abraça as puras verdades da divina revelação feita à humanidade pelo Santo dos Santos. O segundo é o amor que deve ligar todas as ovelhas do rebanho do Senhor, e que você manifesta a meu respeito com a dedicação especial da fraternidade pelo sangue. Quer dizer, ele considera, que aquele amigo estava preocupado com ele, porque ele não estava mais seguindo os conceitos e preceitos da religião católica. E ele diz: fujo de discutir crenças religiosas, porque respeito as de todo mundo, convencido da verdade de que muitos caminhos conduzem à casa do Pai. Aqueles dois motivos, porém, me coagem a fazer uma exceção a seu respeito, principalmente o último, que profundamente me comove. E para começar, permita-me justificar a citação que fica acima e que parecerá herética a quem entende que fora da igreja não há salvação. E aí, Bezerra vai transcorrendo sobre esses detalhes, mostrando que a igreja
não é uma construção, não é uma única religião, não é um único caminho. A igreja é o povo reunido em nome de Deus, nosso Pai, a exemplo dos ensinamentos do Mestre Jesus, que são revividos e explicados pela espiritualidade bondosa e amiga através de Allan Kardec. Então, ele vai trazendo várias considerações, sem nenhum momento ofender, né, aquele seu irmão. Ele apenas vai discorrendo e ele diz assim: o homem vai na vida semeando boas e más ações, porque não há um que não pratique de umas e de outras. O mais puro espírito tem suas fraquezas. Nenhuma ação da criatura humana é esquecida ou desprezada no julgamento da sua vida. Assim, pois, contam-se as boas aos maus, como se contam as más aos bons. Isto é rigorosamente ortodoxo. Quer dizer, aqueles ditos maus também fazem suas coisas boas, como os chamados bons também cometem seus erros. E essa é uma lição que nós temos que exercitar todos os dias da nossa caminhada. Porque, por orgulho, por vaidade, muitas vezes acreditamos sermos nós os mais corretos, que pensamos corretamente, que seguimos corretamente, que agimos corretamente. Mas, no fundo, sabemos dos tropeços que estamos dando na nossa caminhada e seremos avaliados pelo mal que também praticamos. Da mesma forma, todos aqueles que também, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa falta de amor e de compreensão e respeito para com o outro, que é nosso irmão, nós o chamamos de maus. Pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas que cometem muitos erros. Pode até ser que cometam, mas em algum momento também cometem coisas boas. E ao mal também será contado as suas benfeitorias. E essa lição, para mim, ela é fundamental para que nós a coloquemos em prática no nosso dia a dia. Não nos cobrando demais a perfeição, porque nós ainda estamos aprendendo. Vamos errar nas nossas provas, mas vamos estudar mais um pouco para poder passar na prova seguinte. E assim é para todos os que hoje nos parecem completamente errados. Somos nós ontem. E precisamos recordar, não do que fizemos, mas do que um dia, com certeza, já fomos. Porque, como disse o nosso irmão na carta, todo homem vai na sua vida
semeando boas e más ações. Não há, inclusive ele cita, né? O mais puro espírito tem suas fraquezas. Isso não é para justificar as nossas fraquezas, mas é para nos dar a entender que ao tempo devido, cada um de nós trilha a sua caminhada. Nada é por acaso e ninguém consegue passar de ano sem passar pelas provas que precisa, sem aprender o que necessita, seja o aprendizado pelo amor, seja o aprendizado pela dor. Mas todos nós passamos pelo caminho do aprendizado, onde podemos nos refrescar nas sombras ou podemos passar pelas flores sentindo seus belos aromas ou espetarmos nossas mãos nos espinhos que tentamos tirar do caminho e não respeitar a presença deles ali. Se há espinhos, nós temos que ou auxiliá-lo para ficar num lugar melhor ou dar a volta. Não somos nós que temos que cortar os espinhos. Eles existem por razões que nosso Pai sabe e que nós, se prestarmos a atenção no entorno, vamos perceber que aqueles espinhos têm uma função muito importante. Eles protegem as rosas para que elas permaneçam ali, colorindo, aromatizando a nossa caminhada. Se por vezes não fôssemos tão egoístas, não a tiraríamos dali para que só nós a pudéssemos saborear, a presença, a beleza, o aroma. Deixaríamos para que tantos quantos passassem por esse mesmo caminho pudessem deslumbrar. Então, Bezerra, ele nos inspira, ele traz isso para nós, essa bondade de olhar para o outro com amor, com afeto. No livro do Fabiano, do Luciano, meu Deus, eu sou péssima para nomes, gente, olha, vocês me perdoem, né? Mas eu sempre falo isso, tomara que alguém já tenha percebido que eu troco muito. Tem bem no comecinho do livro um item chamado Vida Tecida em Luz. Olha só que palavras, vida tecida em luz. Só esse título me faz pensar, né, na importância dos exemplos e das histórias deste homem. Quanto de bom, quanto de conhecimento, quanto de exemplo de amor ele pode nos transmitir, né? Não é à toa que esse livro levou décadas para ser feito e ele é assim, tão pequenininho, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, 1000. Eu passo trabalho, porque, olha, meus bracinhos não são muito fortes, então, olha, tem 1090 páginas, diria assim, com os enfeitezinhos finais. E tenho certeza que ele deve ter passado trabalho para talvez excluir alguma coisa, né? Mas, voltando no que eu estava falando, existem muitas histórias. Mas aqui, falando desse homem, desse tecido, né,
e dessa vida tão luminosa, desse tecido tão perfeito que foi ele, que concluiu a sua jornada na nossa terra, no nosso planeta, no nosso país, né? Ele retornou com muitas glórias para o plano espiritual. E ele trabalhou muito por nós e trabalha até hoje. Tem meu tempo está acabando, tem duas coisinhas que eu queria salientar. Uma delas é que, certa vez, Chico Xavier, estando num encontro de espíritas, ele foi levado ao plano espiritual numa reunião de numerosa assembleia de desencarnados e alguns encarnados ao redor do caridoso médium, um merecimento e um tributo a ele. E lá nesse encontro, quando Bezerra chegou, haviam muitos irmãos esperando por ele, aplaudindo ele. E ele fica meio atordoado, né? Mas o que é isso? E aí, Leon Denis, que é como é que a gente chama? O organizador, o apresentador do momento, né? Ele diz assim, nessa envolvente narrativa, que aí Divaldo também descreve, na noite de 29 de agosto de 1987, né? Ele conta essa história e ele diz assim, Dr. Menehan de Menezes estimou haver naquele anfiteatro do plano espiritual uma assembleia de aproximadamente 5.000 pessoas. Viu e se comoveu quando o médico dos pobres adentrou o recinto ladeado por amigos. Dando início à homenagem, Leon Denis falou em nome dos espíritos europeus e de outros continentes. Em seguida, Viana de Carvalho, deslocando-se à tribuna, prelecionou em nome dos espíritas brasileiros. E ao término da conferência, todos perceberam uma luz resplandecente a descer do alto. Foi quando, naquele instante, fez-se perceptível o espírito de Celina, emissária de Maria de Nazaré, que desde o século XIX trouxera orientações aos espíritos do nosso país. A veneranda entidade revelou então ser portadora de um convite da Mãe de Jesus para que o homenageado ascendesse ao outro orbe em estágio evolutivo superior ao da Terra. E aí, como o tempo é curto, Bezerra declinou e pediu por mais 50 anos permanecer entre nós para nos auxiliar. É mais um dos grandes exemplos. Acredito eu que, se possível fosse resumir toda a vida de Bezerra, colocar num processador para misturar toda a vida dele, dali surgiriam os emotions de muitos coraçõezinhos, porque ele foi um dos representantes desse amor
que o Cristo nos ensinou. O amor pelos irmãos, o amor fraternal, aquele que a gente faz por aqueles que mais amamos, sendo que nós, normalmente, nos detemos àqueles que são mais próximos. E Bezerra, a exemplo do Mestre Jesus e tantos outros espíritos iluminados, como não Maria de Nazaré, nossa mãe absoluta, dedicou esse amor não só aos seus, mas a todos aqueles que a ele recorriam de forma respeitosa, fraternal, sabendo que essa era a fonte da mudança. E não era, porque o amor é e será para sempre a força da mudança. E apesar de ter sido Bezerra médico, político, pai, jornalista, enfim, tantas outras características, ele nunca, em nenhuma de suas atividades, deixou de ser um servidor do Pai, um irmão devoto do grande Mestre Jesus. Que possamos, então, nós nos envolvermos na luz de Bezerra, no seu amor, e procurarmos sermos representantes de uma gota desse amor, só por hoje. Amanhã a gente pega outra gotinha e vamos continuando para formar o nosso grande oceano de amor, de fraternidade e de união nesse planeta azul. Minha gratidão à casa, a todos. O amor que aqui recebo seja para todos vocês devolvido e cheio de gratidão. Boa noite a todos.